A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Glória a Deus, vocês podem ficar de pé que nós vamos ler a Escritura logo em seguida, né? Embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, gozo terá permanente quando no céu vir Jesus, de glória coroado no trono divinal, por anjos sempre louvado num coro celestial, no céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos começar a nossa meditação neste culto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Nós lemos assim nas Escrituras, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Nosso Deus, nosso amado Pai, estamos animados nesse instante, felizes, apesar das lutas e tribulações, mas quando temos aprendido que essas lutas e tribulações é para nós mais preciosa, são coisas mais preciosas do que o ouro, que é provado pelo fogo, mas que chega a perecer. E estas provações que enfrentamos nesta vida, nestes corpos mortais, sabemos nós que isto é para tirar de nós tudo aquilo que não é teu, é para nos purificar de todo pecado e toda injustiça. E assim como usa-se uma grossa lixa para dar polimento numa pedra preciosa, e depois coloca-se uma lixa mais fina, até que aquilo chega a mostrar um reflexo, um brilho, e se torna algo tão lindo e tão perfeito, tu também estás fazendo isto conosco, nos lixando a cada dia, a cada momento. E sabemos nós que isto deve produzir em nós um gozo tão grande, por sabermos que somos dignos de sofrermos por amor à Tua palavra, por sermos cristãos, filhos e filhas do Senhor. E nesse instante, quando temos nos unidos e reunidos para ler sobre a Tua palavra e falar um pouco sobre essas coisas que para nós é tão santas, tão ricas e tão boas, pedimos que o Espírito Santo nos anime a cada dia a estarmos sempre buscando o pão da vida e a água da vida, este maná que não desvanece, para que possamos a cada dia ir crescendo nesta graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos o que estamos pedindo, Pai, e estas coisas não podemos pedir a nenhum outro homem, a nenhuma outra pessoa, por boa que ela seja, porque estas coisas só quem pode dar é o Senhor, que através de Jesus Cristo nos fez herdeiro teu, herdeiros de toda a vida eterna, de todo o dom perfeito do reino celestial. No nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos e pedimos estas dádivas, estas bênçãos. Amém e amém. Amém. Podeis sentar. Glorioso seja o nosso Deus, né? Glória e majestade para sempre. Os irmãos que estiveram no último culto, no culto anterior, também os irmãos que ouviram a gravação passada, sabem perfeitamente que nós demos continuidade à série que temos entregue já há uns 4 ou 5 cultos, lendo o sermão O Único Lugar Provido por Deus para a Adoração. E como já fazia meses, 2, 3 meses, que não tínhamos falado sobre este assunto, achamos
por bem fazer uma retrospectiva em alguns pontos que já tínhamos aprendido. E essa retrospectiva levará 2 cultos para que você não esqueça do que você já aprendeu. E nisto nós estamos voltando a ler muitos versículos das Escrituras. E só assim você tem a oportunidade de manusear a sua Bíblia. Mais uma vez, por certo você faz isto em casa, mas é diferente como numa escola, onde todos têm seus cadernos e livros e anotações. Você também com seus irmãos de fé pode fazer isto e ler as Escrituras. E nós aprendemos no último culto, não é, quando fizemos uma retrospectiva, a respeito daqueles que saem de nós, porque não eram dos nossos, a respeito do tempo de florescer, quando a casca está se distanciando, porque o grão, a semente, tem que mostrar sua cor, mostrar a que veio. E agora que nós lemos estas Escrituras, nós estaremos falando um pouquinho a respeito disto que Deus nos deu, porque a cada um é dado, cada um foi manifesto a graça, e essa graça veio para você, para nós, segundo a medida de um dom. A medida de um dom. Um dom é um presente, e isto tem uma medida, quer dizer, vamos falar de tamanhos, aqui estamos falando em medidas. Então, você não pode reclamar porque alguém recebeu uma dádiva maior do que você. Você não pode reclamar porque alguém é mais alto 1 centímetro do que você, ou é mais bonito, ou mais feio, ou mais rico, ou mais pobre. Deus nos fez para ser como somos. Se temos que melhorar, é o nosso interior, é o homem de dentro, é a mulher de dentro, que enquanto o lado de fora quer se sobressair como ser humano e ser como as outras pessoas, lá fora, você que tem sido chamado para viver a palavra, para ser participante do reino de Deus, porque este vai terminar e vai ser queimado pelo fogo, você precisa renovar primeiro o seu interior, e segundo essa renovação do interior, o lado de fora terá que obedecer aquilo e viver de acordo com aquilo que foi renovado por dentro. E esta renovação de dentro não depende de você, depende de Deus. Uma vez que Deus renova o homem interior, então, claro, o lado de fora, que é dominado pelos sentidos, você aprende como subjugar esses sentidos à vontade de Deus. E assim, toda vez que a carne querer ultrapassar aquilo, o homem de dentro diz: não, vamos parando por aqui, foi bom até aí, mas vamos parando aqui, vamos dar um stop acolá, ali eu não prossigo, aquilo eu já não faço, isso eu já não falo, isso eu já não pergunto, e assim sucessivamente. E isto, só a graça de Deus para fazer isso conosco, só pela graça, porque as outras pessoas até buscam melhorar, ser pessoas melhores, ou agradar mais a Deus, mas eles não conseguem, sempre estão entristecendo a Deus, ou sempre estão blasfemando desse ser todo-poderoso, porque dentro eles não tiveram nenhuma renovação. Então existe a medida deste dom, que é repartido a cada um dos filhos de Deus. E naqueles cultos que nós estudamos isso na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, eu lembro que foi feita esta pergunta para os irmãos: o que é a graça? O que é a graça? E todos dirão: graça é um favor imerecido, não é? Pois bem, você ainda que está com a sua Bíblia aí, vamos ler agora em conjunto isto com calma, porque nós vamos ler muitas Escrituras agora, e vamos do Novo para o Velho Testamento, para que você tenha uma melhor compreensão desta graça, não é? A graça é dada segundo a medida do dom. E vamos ler isso que nós acabamos de ler na leitura inicial. Às vezes algum irmão está ligando, não é, os seus aparelhos agora, está ouvindo agora a transmissão, e então nós vamos voltar a ler essa Escritura, de 1 Coríntios 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. E a graça que Paulo está dizendo, eu agradeço a Deus por causa de vocês, não é por causa de vocês. Paulo está nos mostrando que é porque em vocês foi manifestada a graça. E por isso ele estava agradecendo a Deus, por Deus manifestar a sua graça nos santos. Observe isto: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. E quando você é enriquecido, eu quero voltar a vossa mente agora rápido, enquanto você marcar aí com o seu dedo para não perder a leitura. Você aprendeu aqui que é como se coloca um adubo ao redor da planta. Eu lembro disso, naqueles cultos que tivemos sobre esses assuntos. Quando se coloca o adubo ali na planta, em volta da semente, ela cresce com mais vigor. E é isto que Paulo está nos dizendo aqui.
porque em tudo fostes enriquecidos nele. Este enriquecimento, Paulo diz que é em toda a palavra e em todo o conhecimento. Antes de ler o versículo 6, veja que este enriquecimento em toda a palavra e em todo o conhecimento, você pode fazer a ponte entre este versículo e o outro que diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta graça e este conhecimento em você, ao redor de você, te cuidando, te protegendo, é que faz com que você cresça com vigor, com saúde, como uma árvore plantada a ribeiro de água, que pode dar seu fruto na estação própria. Então, vamos para o versículo 6, onde tem aqui onde foi aberto parênteses, né? E diz: como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Veja que é entre, no meio de, que é para causar entre os filhos de Deus, vamos dizer assim, uma aglomeração de virtude, vamos dizer assim, de partículas poderosas de força, como um estrume bom, um adubo que faz com que você a cada dia dê um passo adiante, cresça mais um pouco. E este crescimento você não tem que atingir, não é só as nuvens, você tem que atingir os céus, a ponto de o que você ligar na terra ser ligado no céu, ou o que desligar na terra ser desligado no céu. Veja mais aqui, o versículo 8: o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis. Então, a cada dia, veja, a cada dia, até que chegue o fim de tudo, este Jesus Cristo tem que estar sempre confirmando em nós. É uma palavra de confirmação que a cada dia te assegura, que a cada dia te dá certeza. O inimigo vem para te causar dúvida. Você não é. O Espírito Santo então vem e diz: você é meu. Então ele confirma aquilo. Cada vez que você lê a palavra e você diz: puxa, eu devia não ter lido esse versículo, estou precisando de uma coisa que me anime, e aqui está trazendo a condenação. Você tem que ver se aquilo está trazendo condenação para você ou para algo errado que está tentando dominar a tua vida, te subjugar. Então, cada vez que a palavra vem, cada vez que você lê a palavra, você ouve a palavra, aquilo é uma confirmação. Está te confirmando aquilo que você é. Por isso está sempre te cortando, aparando as pontas, tirando as partes que não prestam, te dizendo assim: é feio, que coisa horrível, que coisa feia, mas daí a pouco eu te louvo por isso, eu te louvo por aquilo. Sempre a palavra para os filhos de Deus é uma confirmação daquilo que os filhos de Deus são, participantes da natureza divina. Vamos continuar. Vos confirmará até o fim. Observe para quê? Para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está aqui agradecendo a Deus, mostrando a fidelidade de Deus, porque ele já tinha confirmado que nenhum de seus filhos poderia se perder. E esse Deus tem tanta confiança em seus filhos que ele permite que o diabo massacre você. Você diz: mas se eu sou filho de Deus, o diabo não tem por que me massacrar. Pois bem, Deus permite que o diabo massacre você, bata na sua cara, pise no seu calo, sabe? Se possível, pise até no teu pescoço. Como você sabe que aconteceu com o servo Jó? Deus permitiu que aquilo acontecesse, e aconteceu. Vocês sabem disso. Então observe, mas a fidelidade de Deus está acima de tudo isto, e esse Deus que é fiel prometeu não desamparar você, prometeu não separar você. À medida que você prossegue e se coloca mais sobre a sua mão, se humilha mais na sua presença, este mesmo Deus coloca em você uma certeza tal, uma confirmação tal, uma fé tal, que você resiste todas as lutas que o diabo jogar em você, a ponto de chegar aquele instante na prova final e você diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o seu santo nome. Vem? É isto. Então fiel é Deus, que vos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão, você sabe, é ser participante, é estar em companheirismo, é ter essa correspondência de comunicação e de amizade, esta troca de informação. E uma vez que há troca de informação, você se torna um com o informante, ou com aquele que está informando, ou aquele que está te passando um recado.
versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Como é que você pode dizer a mesma coisa se cada um de nós temos um entendimento diferente sobre um determinado ponto? Você só pode dizer a mesma coisa se você tiver a mesma palavra que o outro tem. E como não é a sua própria palavra, se é a palavra de Deus, então no que diz respeito à palavra de Deus, você tem que dizer a mesma coisa que o outro filho de Deus diz. Se você diz algo a respeito da palavra e outro que diz filho de Deus diz algo diferente, tem algo errado ali. Agora, enquanto estivermos brigando uns com os outros a respeito da compreensão da palavra, sem entendermos as coisas e cada um mostra a sua interpretação e a sua ideia, isto quer dizer que um dos lados ainda não alcançou a medida da fé completa, ainda não foi completado a sua medida de fé, porque quando todos, de uma forma unânime, alcançarem o mesmo estágio neste conhecimento sobre Deus mesmo, ambos estarão falando a mesma coisa com respeito àquilo que Deus diz. Se Deus diz algo e Deus está em você, então você não pode dizer outra coisa diferente daquilo que Ele tem falado. Não importa quantos arranjos você queira colocar, não importa se você quer torcer aquilo para o seu próprio benefício, dizer, não, mas assim mesmo está bem, não tem importância. Veja, se a palavra de Deus diz algo e esta palavra está em você, você dirá a mesma coisa que a palavra diz. E se no seu irmão, na sua irmã, a palavra estiver também na mesma plenitude, com a mesma medida que o outro recebeu, ambos estarão concordando na mesma coisa. Então, para que todos nós cheguemos a esta unidade de fé, nós temos que ter em nós a mente de Cristo. É o único jeito de todos falarmos a mesma coisa. Amém? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Se você estiver unido no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, no mesmo parecer, dizendo todos a mesma coisa, isso significa o quê? É uma mente só trabalhando através de um grupo de pessoas. É uma mente só. Então não pode ser a minha mente, não pode ser a tua mente, porque cada um de nós teremos uma visão diferente. Por isso, a renovação do nosso entendimento tem que ser algo concreto em nossas vidas. Precisamos alcançar este estágio. Jesus orou por isto quando disse, Pai, para que todos sejam um, como eu e tu somos um. E a única forma de você se tornar um com Deus é se essa palavra de Deus estiver habitando em você. Agora, se Deus estiver habitando em nós, então o que nós pensamos não é importante, o que eu quero não é importante, o que eu desejo não é importante, eu terei que subjugar todas as minhas vontades e os meus desejos àquilo que Deus diz, àquilo que Deus deseja, porque a decisão dele é a melhor que há, o pensamento dele é correto, ele não precisa de mudar, ele não precisa de aprender, nós é que precisamos. Amém? Então, esta graça, que eu perguntei, o que é esta graça? Que de acordo com o que Paulo disse, é dado esta graça segundo a medida deste dom. Bem, o dom, meus amigos, é entendimento. O dom é entendimento. À medida que você cresce no seu entendimento em Cristo, você percebe-se o quanto que a graça tem aumentado, tem alcançado um estágio avançado para com você. E quando estou falando de graça, que todos dizem é um favor imerecido, nós estamos indo muito além disso. Muito além de um favor imerecido. Estamos entrando na compreensão do que é, de quem é Deus mesmo, como Ele trabalha em nossas vidas. Vamos para a epístola aos Coríntios, ainda a mesma carta, mas agora no capítulo 2 e o versículo 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, é o versículo 9. Observe como está aqui nas Escrituras. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, está além da sua visão. E o ouvido não ouviu, está além dos seus tímpanos. Não é? E não subiram ao coração do homem. Aqui está mostrando que o pensamento do homem, o entendimento e a inteligência do homem jamais alcançou isto. Está além dos sentidos dos olhos,
dos ouvidos e também do entendimento, dos seus pensamentos. É disto que trata aqui quando fala não subiu ao coração. Está falando do teu entendimento. Veja, aí diz, são, quer dizer, estas coisas que ele disse antes, né? Estas coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, estas coisas são as que Deus preparou para os que o amam. Então, estes que amam a Deus, e nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é antes de nós, então Ele teve que nos amar primeiro. E uma vez que você descobre que alguém te amou, te gerou, sabe? Te gerou, então você corresponde a este amor, porque você faz parte. Em outras palavras, você é fruto deste amor. Você é um fruto do amor de Deus, você é um produto do amor de Deus, como também você é um fruto do amor, grande ou pequeno, seja o que for, que aconteceu entre os seus pais. Da mesma forma, você é um produto ou um fruto do amor de Deus. Então veja que estes que amam a Deus, e que quando você ama, você procura então agradar ao ser amado e fazer de tudo para que aquela pessoa a quem você dirige o seu amor e atenção goste daquilo, se sinta bem aquilo. Então você faz isto com Deus, você dá de volta a Deus o amor que Ele colocou em você. E Paulo disse que Ele derramou em nós, nos nossos corações, através do Espírito. Quando Deus nos dá do seu Espírito, Ele derrama em nossos corações esse tremendo amor que só pode vir dEle mesmo. É um amor ágape, está além do amor que você sente por pai, pelo filhinho, pela mãe, pelo esposo ou esposa. O último ápice do amor, é a parte mais tremenda, se trata de Deus mesmo. E esta parte, Ele colocou uma medida em seu coração. E esta medida de amor que Deus colocou em seu coração fará com que você, a cada dia, aborreça o mundo, odeie o que o diabo tem para oferecer neste mundo, e você então dá as costas para estas coisas, porque os seus olhos, a sua visão, o seu entendimento, tudo está voltado para este ser a quem você devota este amor. Então observe aqui o que está nos dizendo estas escrituras, que somente para estes que não serão levados pelos olhos, nem pelos ouvidos, nem pelo seu próprio entendimento, são unicamente para estes que Deus preparou coisas tão preciosas e tão tremendas que as outras pessoas jamais conseguirão alcançar. Tudo isso que eu vos acabei de falar, repetindo-me em muitas coisas, para ver se me torno mais claro na minha explanação destes assuntos, são isto que Paulo falou aqui em poucas palavras. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. No versículo 10. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. Uma vez que Ele revela, Ele manifestou isto. E quando isto é manifestado, torna-se percebível ou perceptível. E para que você perceba estas coisas, então Deus fez algo diferente nos seus filhos. Porque são coisas que não podem ser vistas, como você já sabe, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo seu entendimento próprio. Mas se foi revelado e foi manifestado, é algo que você percebe, que você sente, que você chega a tocar. Como disse o apóstolo João na sua primeira carta, ele disse: o que vimos e ouvimos, porque a vida foi manifestada, nós tocamos nela, convivemos com ela, tocamos na palavra da vida, da palavra da verdade, sendo que antes esta palavra da vida era um pensamento de Deus que foi expressado, que foi manifesto. Mas para os filhos de Deus, aquilo se manifestou de tal forma, foi revelado de tal forma, que eles puderam tocar nisto. Então veja que o irmão Branham chega a nos ensinar que o que você pode ver, uma árvore, aquilo é a palavra falada de Deus feito matéria. Esses bancos que você está sentado, é a palavra de Deus feito matéria. Você está sentado aí em bancos feitos de quê? De ferro, de madeira, tábua, isto veio de quê? Pelo menos as tábuas vieram de uma árvore, e foi Deus quem disse: produza a terra árvore de todas as espécies, que deem fruto, que floresça, e todas estas coisas. Então aquilo foi a palavra de Deus. Então o que você pode ver, o que pode tocar, é a palavra de Deus manifesta, feito matéria, seja ela palpável ou não. Você diz: mas o que não é palpável não pode ser matéria. Você acha que não?
luz é substância, como espírito é substância. E poderíamos entrar em detalhes sobre essas coisas, mas em culto futuro. Apenas eu quero dar uma passada nisto para que vocês entendam um pouquinho destas coisas. Então veja que é algo tão sublime, tão tremendo, que Deus revela. Foi aqui onde eu parei, não é? E para mostrar outras coisas. Se Deus revela, Ele manifesta. Se aquilo é manifestado, porque Ele tirou o véu. Se Ele tirou o véu, então aquilo pode ser visto. Aquilo pode ser visto. Então o que estamos pregando ultimamente, nesses últimos tempos, a respeito do trabalho que Deus está realizando, nesse tempo que nós estamos vivendo, é para tirar vossa atenção do passado, tirar a vossa atenção do futuro e focalizar vossos olhos, ajustar a mira, né, telescópicas no presente, no que Deus está realizando no presente, o que Ele deseja realizar em você e através de você. Amém? Senão não te adianta pensar no futuro. Senão não adianta agradecer a Deus por coisas tremendas que Ele realizou no passado. Ele está realizando hoje. E se Ele está realizando algo, Ele está manifestando estas coisas para os filhos de Deus. E enquanto as outras pessoas não percebem isso, não tem nada de importância para elas, nós sabemos que eram coisas tão tremendas da parte de Deus, um conhecimento tão santo, uma revelação tão sublime, que as outras pessoas não captariam isto pelos seus próprios sentidos. Veja como é gostoso ler as Escrituras com a compreensão de uma palavra profética. Veja, todos leem estas mesmas coisas que nós estamos lendo, mas bem poucos poderão perceber o que está registrado nas Escrituras, porque nós sabemos que isto vem para nós, uma vez que o profeta nos ensinou que todo o Novo Testamento faz o quê? Fala desta hora. Vem? Vamos continuar lendo aqui, senão não saio desse versículo. Ainda estou no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Bem, se o Espírito penetra todas as coisas, e o mensageiro nos ensina que o Espírito e a palavra é a mesma coisa, você não pode separar a palavra do Espírito. Então, quando a palavra ela é pregada, você sabe disso. Paulo nos ensina que a palavra de Deus é mais viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela vai até no âmago da questão mesmo da sua vida. Lá em partes você não conhece, ela vai até as células, até a conjunção ou o ligamento de uma célula a outra, de um nervo a outro. Não tem parte do teu corpo que a palavra de Deus não penetre, que ela não chegue até lá, porque algo precisa ser colocado, outras partes precisam ser tiradas, algumas partes têm que ser jogadas fora, e é lá, vai até a profundeza do teu ser, e na profundeza do teu ser, Deus deseja estabelecer ali o seu centro de comando. Tem que ser lá no profundo, no âmago da questão da vida, do espírito, da alma do ser humano, porque é um lugar tão escondido, tão central. É como, vamos dizer assim, uma torre de controle, um quartel-general dentro de cada um de nós. Para dali ele enviar ordens, ali ele enviar comandos. Então o homem de fora fica sem entender o que está acontecendo por dentro. E se a parte de dentro está se alimentando corretamente, então ela vai subjugar a de fora. Daqui a pouco a parte de fora não sabe mais o que é, não sabe mais o que faz, e a cada dia tem que se humilhar, tem que estar rente ao chão, tem que estar com a cara no pó. No entanto, a parte interior, o eu interior, que está se renovando a cada dia, e está a cada dia crescendo com um poder tão tremendo, com uma força tão tremenda e santa, que vai chegar um momento que a parte de fora não vai aguentar, ela terá que ceder lugar a uma transformação tal, que quem te abraçou, quem te viu, quem conviveu contigo, se te visse depois, não poderia te reconhecer, a menos que você quisesse se manifestar a esta pessoa. Estão lembradas de Jesus? Maria Madalena prostou-se aos seus pés, e todas estas coisas, dizendo: diz onde está o corpo do mestre, porque vai ver que tu, como jardineiro aqui, tiraste do lugar. Ela não reconheceu. Os discípulos do caminho de Emaús, tampouco, a menos que ele queira se mostrar. Chega este momento. Olha, eu não quero entrar em detalhes sobre essas coisas. Vamos continuar lendo aqui. A vontade é ler cada versículo desse e pregar 2 horas. Aí diz assim: porque qual dos homens, o versículo 11, sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Então, aqui nós estamos aprendendo algo, que o homem conhece muito das coisas do homem,
Porque o que está reinando em sua vida é o espírito humano, o espírito do homem. Por isso as pessoas estão tão preocupadas com os feitos dos homens, com os acontecimentos dos homens, com o que acontece no mundo dos homens. Eles se tornam experientes em tudo. Se tornam experientes em acidentes, em malnotícias, em roubos, em assaltos, em estupro, em arrombamento de cofre, de banco, em acidente disso, em acidente daquilo, em tanta desgraça que acontece no mundo afora. Tudo que acontece, as pessoas estão atenados. Eles discutem o dia inteiro sobre o futebol, em todas as situações, tudo. Eles entendem muito bem isto, porque o que está neles é o espírito do homem, discutindo, aprendendo, interagindo com as coisas dos homens. Bem? Se neste homem estivesse, vamos dizer assim, um espírito de um cachorro, ele não ia se interessar pelas coisas dos homens. Ele simplesmente estaria contente se alguém colocasse um pano para ele dormir ali no pé de parede. Ficaria muito animado e daria muitos pulos com o osso jogado pela janela, sabe? E se tivesse, vamos dizer assim, o prazer de alguém coçar suas orelhas, aquilo é o maior deleite que ele pode ter. Esse é o espírito dele. Ele é um animal, um cachorro, vamos dizer assim. Eu estou falando de espírito, entendam como eu estou falando, por causa da sua natureza de animalesca, de animal, que é dirigido pelos, vamos dizer assim, vamos dizer assim, não é pelo livre-arbítrio, eu quero falar outra palavra, pelo instinto, sim, pelo instinto. Mas você não. Então observe, aquilo que Mombrana disse, se eu recebesse o espírito vamos dizer assim, de Miguel Ângelo, o que eu faria? Eu, recebendo o espírito de Miguel Ângelo, eu ia ser um pintor, eu ia pintar quadros famosos. Bem? Se tivesse sobre mim o espírito de Beethoven, eu ia compor músicas, lindas músicas, orquestras e tudo. Então, quando você vê essas criancinhas desde pequena se rebolando, imitando a Xuxa, que tipo de espírito está nelas? Bem? E eu não quero entrar em detalhe nisso. Quando você vê um homem que começa a imitar os contadores de piada para lá e para cá, e aquilo se torna algo tão, vamos dizer assim, profundo em suas vidas, que eles não podem ficar sem soltar uma das suas, você acha que tipo de espírito está naquele homem? Mas por outro lado, quando uma pessoa recebe o Espírito de Cristo, então esta pessoa vai agir, trabalhar, atuar e falar como Cristo. Amém? Então Paulo está nos ensinando aqui. Vamos voltar agora para a Escritura de novo, versículo 11. Mas qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Meus irmãos, se só quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus, que é o próprio Espírito Santo, Deus mesmo, então para que você conheça as coisas de Deus, você tem que receber este Espírito. Você tem que receber esse Espírito. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isto que Deus dá de uma forma grátis, é um favor imerecido, não é porque você orou, não é porque você pediu, não é porque você jejuou, não é porque você buscou, se bem que você tem que fazer todas essas coisas que eu acabei de citar. Mas lembre-se que se fosse por causa disso, então você diria, eu pedi e Deus me deu. Mas eu tenho a Escritura que diz, pedi e dá-se-vos-á. Mas eu preciso levar a vossa inteligência a mais que isso, a mais além que isto, que Deus não está para ganhar conosco, fazer uma troca conosco. Ore tantos dias que eu vou lhe dar uma bênção. Jejue tantos dias que eu vou lhe dar uma dádiva. Faça uma campanha de tantos dias que eu vou abrir as portas de emprego. Deus não faz negócio. Não é assim. Não é dessa forma. Não é da forma que te ensinaram. Não é essa ideia, essa doutrina, teologia da prosperidade, sabe? Que tem tomado conta dos cristãos, dos chamados cristãos, e tem desvirtuado a fé das pessoas, tem tirado o real sentido das promessas de Deus nas Escrituras. Então eles acham que tem que fazer algo para Deus lhe dar algo em troca. Então isso quer dizer que você não está recebendo, você está comprando. E com razão eles dão tanta honra aos feitos do homem. Com razão, as pessoas que partem para estes princípios, elas começam então
a glorificar os feitos do homem, então é o grande homem, é o grande missionário, é a grande igreja. Observe os testemunhos, veja o que essas pessoas recebem. Eles usam o nome de Deus, eles dão glória e honra a Deus. Mas, meus amigos, por que a Bíblia diz que eles honraram mais a criatura do que o Criador? Mas por que você não encontra todas as pessoas dando graças a Deus pelo que recebem? Então entenda que eles não estão dando graças a Deus, eles não estão dando honra a Deus, mesmo que você escute suas palavras dizendo isto, mesmo que você escute suas vozes pronunciando estas coisas, mas eles não estão fazendo isto. Todos dão graças a Deus e dizem: ganharemos este jogo se Deus quiser, bateremos no outro time se Deus quiser. Como é que chama? O Holyfield ou Mike Tyson, seja o que for, diz: no primeiro round eu derrubo o camarada, eu estouro os miolos dele, se Deus quiser. O que é que vocês acham disso? Bem? Então a mesma coisa estão os crentes, com essa teologia da prosperidade e também a teologia da libertação e todas essas coisas. Estão totalmente fora, centenas, milhares de quilômetros do padrão estabelecido por Deus. Então que você entenda que necessita-se do Espírito. O Espírito que provém de Deus é o que nos faz conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então somente o Espírito Santo pode dizer no coração dos filhos de Deus que o que Deus tem prometido para nós e o que Ele está fazendo conosco independe do que você fez ou do que você faça ou do que você deixou de fazer. Observe isso. Isso quer dizer que você não faz nada para receber isto, para receber aquilo, em troca disto ou daquilo outro. Faça porque está em seu coração fazer, porque você ama fazer as coisas corretamente. Ora, se você sabe que você tem que ler as Escrituras, errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Agora você diz: eu vou ler a Bíblia, que Deus vai me ajudar se eu ler a Bíblia, Deus vai gostar porque eu estou lendo a Bíblia. Deus não importa se você lê a Bíblia ou não, se você ora ou não, se você canta ou não. Você que deveria estar se importando com isto. Ele já estabeleceu: se você for fiel, permaneça fiel. Se você for infiel, eu vou permanecer fiel. Agora você planta, você colhe. Bem? Não, é a mesma coisa. Esta lei não pode ser mudada. Eu não vou entrar em detalhes nessas questões, porque eu estou aqui digamos assim, com 10 páginas de anotações. E estou já em 2 cultos, estou na página número 3 agora. Viu? Então eu tenho que me adiantar aqui, senão até o final do ano eu não faço essa retrospectiva com vocês. Tudo isso que estamos falando desses 2 últimos cultos são o que aprendemos em 4 cultos anteriores, dentro da mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, do parágrafo 1 até o número 5. Bem? Então vamos aqui, versículo 13. As quais também, estas coisas que são dadas gratuitamente por Deus, que só o Espírito Santo pode nos fazer conhecer, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Viu? Então é assim, o Espírito Santo nos ensina isto, para que você compare coisas espirituais com espirituais. Então agora você pega isto e faz agora uma ligação rápida aqui no seu pensamento. Se Deus nos revela aquilo pelo seu Espírito, como disse Paulo, mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, então Deus se agrada, Deus agrada a Ele entregar isto a você. Isto é o que é o dom, a graça que é dada através desta medida, deste dom, que é o teu entendimento, que Deus renova cada dia que você ouve a sua palavra, cada dia que você ouve a sua voz. Então, à medida que esse entendimento é renovado e Deus pode então trabalhar com a tua mente que está deixando de ser natural, tornando-se espiritual, esta fé que está deixando de ser uma fé mental, intelectual, que não é ruim, sabe? A fé que você obtém primeiro é uma fé natural, é uma fé no intelecto apenas. Você aprendeu sobre aquilo, você gosta daquilo, você ama aquilo, você fala sobre aquilo, mas é uma fé que ainda está no intelecto. Mas uma vez que aquilo estabelece no teu intelecto, e Deus não tem outra forma de trabalhar com você a não ser assim, primeiro colocando isto em você através dos teus sentidos, e aquilo fica mental apenas. Mas uma vez que você então obtém aquilo, mesmo que você não compreenda, mas você diz: isto é verdade, e eu creio que isto é certo.
Então você começa a viver segundo aquilo, ensina sobre aquilo, responde de acordo com aquilo, e aquela fé mental, intelectual, apenas na tua inteligência, Deus então vai trabalhando com aquilo, e aquilo transforma-se numa fé espiritual, em algo sobrenatural, inclusive. Torna-se uma fé sobrenatural. Então, quando torna-se uma fé sobrenatural, o diabo pode arrancar teu pescoço fora. Não adianta. Aquilo não vai te tirar. Você alcançou então o seu absoluto. Você alcançou o centro da vontade de Deus para a sua vida. O teu predestino, tua eleição, você compreendeu perfeitamente, aceitou aquilo através de uma fé que Deus colocou em você. Então estas coisas você compara elas espiritualmente falando. E se Deus revelou, então agora isto é teu, ninguém pode tomar. E quando eu disse que você tem que fazer agora esta ponte, esta ligação, é com isso que você acabou de ler, com o que Moisés escreveu em Deuteronômio 29:29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre. Uma vez que aquilo me pertence, para mim e para meus filhos, por que aquilo pertence a mim? Porque Deus revelou, e Deus revelou através de alguém. E Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo ao seu servo profeta. Então Deus revela o profeta entrega essa revelação a mim, e isto passa a ser meu. Agora cabe a mim instruir meus filhos, para que aquilo também seja deles. Não é porque eu recebi e agora meus filhos serão herdeiros daquilo. Eles só serão herdeiros daquilo se eu instruí-los nisso, e aquilo se tornar também deles. É assim que está lá no Novo Testamento, quando diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque você passará aquilo para o seu lar, para a sua casa, para as pessoas. Mas você sabe que muitos crerão, muitos aceitarão, muitos chefes de família ou mães de família, ou apenas um membro da família, seja filho, neto, seja o que for, uma pessoa ali aceitará a palavra, aceitará a verdade, alcançarão o perdão dos pecados, receberão a convicção da salvação, irão embora no rapto, e todo o resto da família ficará para trás. E ele não chegará lá dizendo: mas Senhor, tu não disseste, crê e será salvo tu e tua casa? Bem, como as pessoas entendem mal aquilo que está nas Escrituras. Pois bem, as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Mas como é que os filhos aprendem? Talvez você traga eles para a igreja para eles aprenderem, e a melhor coisa que você tem a fazer, trazer para a igreja. Mas dentro de casa, você não ensiná-los, olhe, a igreja não fará a coisa completa. Eles terão mais tempo em casa do que na igreja. Eles ficam apenas alguns minutos na igreja e cansados e querem ir para casa e tudo, e fica, às vezes fica até olhando no relógio, às vezes não entende de hora, mas diz: esse homem não para de falar porque ele quer voltar para casa. Bem? Então dentro de casa o que é que você tem que fazer? Instrua no caminho do Senhor, ensine para ele a palavra, mostre para eles que a Bíblia é importante, que a palavra de Deus é importante, e não diga apenas: não pode fazer isso, filho, pai briga, isso está errado. Não adianta isso, não tire a autoridade de Jesus Cristo de seus filhos. Mostre para eles que eles precisam temer a Deus, que tem um Deus que olha sobre todas as coisas, porque se eles aprenderem a temer apenas o pai, a mãe ou o irmão mais velho, ou seja o que for, quando estiver fora da vista desses que eles temem, então eles farão tudo que não presta, e diante de você será um santinho e uma santinha. Mas se você estabelecer em seu entendimento, em seus corações, que tem um Deus sobre todas as coisas, que olha todas as coisas, e que um dia terão que prestar contas a Deus, e ali não terá mamãe e papai, ou seja quem for, para defender, então eles começarão a temer ao nome do Senhor, e mesmo que se desvie da verdade, mas aquela verdade estará ali sempre, dando uma mordidinha aqui, beliscando a consciência, até que um dia, se é realmente um filho de Deus, eles terão que voltar para a casa do pai para receber o abraço do pai, que diz: olha, eu estava aqui esperando todo o tempo, foi você que foi embora, foi você que saiu. Bem? Pois bem, vamos para 1 Pedro. Vocês já conhecem essa escritura, eu apenas quero citar para deixar registrado nesse culto, que às vezes quem ouviu esse não ouviu os outros. Muito conhecido, 1 Pedro 1, versículo 3, que diz para nós: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Vocês já ouviram muito disso nessa série de mensagens que temos pregado, inclusive na outra sobre Cristo é revelada a sua própria palavra. Mas eu estou citando esse versículo outra vez, porque eu disse antes que esta graça, que é dada através de um dom, desta medida, deste dom, e eu disse que este dom é o entendimento.
é o seu entendimento. Então veja aqui o que diz Pedro: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. E uma vez que seus lombos é cingidos, e não estou falando das costas ou da espátula, ou seja, do que for, eu estou falando de cingir o entendimento. E olha, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo foi revelado a você, então você tem que esperar inteiramente nisto que é dado gratuitamente por Deus, nesta graça que é um presente que Deus te dá. E isto vem a você através desse seu entendimento renovado. Rapidamente, vamos outra vez para 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos ver aqui como está isto nas Escrituras, porque já estou indo para o encerramento, né, deste culto. Vamos aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja que tudo aqui está tratando do nosso crescimento nesta fé, nesta graça, neste entendimento, neste conhecimento. Viu? Que eu disse que era como um adubo que é colocado para que você possa crescer a cada dia. Veja. Porque, versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Agora aqui tem duas coisas dentro desse versículo, observe. Para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Aqui você tem um ponto, já entra no outro versículo. Então é como se tanto para os salvos e para os perdidos você fosse um bom perfume. Mas o versículo 16, continuando, diz: para estes, que é o último que ele falou, os que se perdem, do versículo anterior. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte. Mas para aqueles que ele citou primeiro, no versículo anterior, quando ele diz assim: porque para Deus são bom cheiro de Cristo, nos que se salvam, ele citou primeiro. E aqui no outro versículo eles citam esses como os últimos, viu? Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E ele diz: e para estas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Bem, o que seria para vocês a palavra idôneo? Quem tem uma designação para esta palavra? Quem é idôneo? Idôneo é uma pessoa que não é indouto, sem experiência, que fica assim, flutuando de um lado para lá, sem estabilidade. Uma pessoa idônea é uma pessoa consciente, é uma pessoa que tem experiência, é uma pessoa que está firme, sabe? E Paulo aqui está dizendo: quem é idôneo sobre estas coisas? Você sabe quem é que está, ao invés de sentindo o cheiro de Cristo em você, cheiro de vida, sente um cheiro de morte? Ao invés de ver você como uma pessoa viva, diz: ih, parece uma velha, passada de moda, olha o cabelo, olha a roupa, coisa esquisita. E jamais teria você como um padrão de vida. Jamais teria. Porque parece que os outros, as outras, exalam mais saúde, vigor, beleza, disponibilidade, e estão sempre disponíveis. Agora, você sabe que destas pessoas exalam um cheiro de morte, porque a vida de Deus não está nestes corpos. A vida de Deus não está nessas pessoas, porque nessas pessoas não tem a palavra. E é na palavra que está a vida. Foi o que Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Amém? Bem, porque nós não somos, versículo 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. E esses falsificadores da palavra de Deus aprendemos no início deste culto, que são aquelas pessoas que não dizem o que Deus disse. E quando uma pessoa diz algo que Deus não disse, e diz isso em nome de Deus, como se Deus tivesse dito, quer dizer, está mostrando interpretação daquilo que Deus disse, esta pessoa está chamando Deus de mentiroso. Está chamando de mentiroso. Isto é um falsificador da palavra, um falsificador da verdade, um falsificador da mensagem. Viu? Aí Paulo diz: antes falamos de Cristo com sinceridade.
William Branham disse: quando você leva as coisas de Deus a sério, Deus faz o mesmo com você. Deus faz a mesma coisa com você. Aí está esta correspondência. Então, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, imagine, como é que você fala de alguém na presença desta pessoa? Você não vai falar mal, mesmo que a pessoa esteja ruim, esteja, sabe, uma aparência meio esquisita, esteja com a roupa meio complicada, mas você sempre vai procurar dizer que algo está bem. A blusa não combina com a saia, mas você não vai acabar a pessoa. Ela saiu de casa pensando que está tudo bem. O que é que você achou, neguinha? Combina com seus olhos. Então você procura dizer o que está combinando do que o que não está combinando. Você não quer arrasar o dia daquela pessoa. Agora, quando você está na ausência, infelizmente, ai de você, porque aí você fala o que você bem acha que pode falar na ausência daquela pessoa. E o resultado? Isto é falta de sinceridade. Você não está sendo sincero, não está sendo sincera quando você usa a ausência para falar mal dos outros, mostrar os defeitos, dizer o que está vindo naquela pessoa e tal. Se realmente tivéssemos a sinceridade à flor da pele e algo não está bem no outro ser, na outra pessoa, iríamos até aquela pessoa e diríamos: olha, não está bem assim, seria melhor se você fizesse desse jeito. Eu vi que aquilo não está bem. Seria bem melhor, seria bem mais fácil, seria mais sincero. Não é que seria mais, seria sincero da sua parte, né? Então aqui Paulo está nos mostrando que estes que são filhos de Deus, que não falsifica a palavra, fala de Deus, sabendo que está na presença dele. Então, como você fala? Bem, como é? Na presença de Deus, você então procura dizer aquilo que Deus disse, aquilo que Deus tem falado. E quando você sabe que Ele está presente em todo instante, em todo lugar, o que é que você faz? Você não vai ficar policiando sua mente para não dizer nada que não esteja na palavra. Se você fizesse isso, seria mais complicado ainda. Você estaria constantemente se policiando para não dizer nada fora das Escrituras. Isso é uma luta horrível de ser vivida, de ser travada. O que é que acontece? Deus facilita o nosso caso, Deus facilita o nosso trabalho. Ele coloca a sua palavra no seu coração e no seu entendimento. E está escrito nas Escrituras assim: olha, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então aquilo se torna, a palavra se encarna em sua vida, aquilo se torna você, para que você não fale nada, não diga nada que não esteja 100% correto com as Escrituras. Aí você pode falar de Deus estando ou como estando na presença de Deus. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé e assim agradecer ao Senhor por tudo. E vamos cantar de novo este último hino para encerrarmos o nosso culto e contando com a presença de vocês no próximo culto de domingo, se o Senhor nos permitir. Esteja conosco para mais um pouquinho aprendermos sobre essas coisas que são a verdade das Escrituras. O último é o 204, que nós cantamos por último, né? A última faixa, inclusive. No céu de luz vou descansar e com meu Jesus eu hei de morar. Esse hino mais fácil, nós poderemos treinar mais, né? Até chegarmos nos mais complicados e difíceis. Vamos ver se nós conseguiremos. Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Deus ajude a cada um de vocês. Agradeço o apoio que vocês têm nos dado. Que o Senhor vos abençoe. Amém. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Amém, amém. Vamos orar. Deus, nosso eterno Pai, agradecemos ao Senhor por tua graça, compaixão e misericórdia, sabendo nós que só tu és o único Deus soberano e poderoso e que faz as coisas como tu te agrada, Senhor. Agradecemos-te por este aprendizado nesse instante, pelos hinos que o Senhor nos concedeu cantar, pela palavra que o Senhor nos concedeu ouvir nesse instante. No nome de Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão, Pai. Aceita nesse instante o louvor, honra e glória que sai do nosso peito, que sai dos nossos lábios, porque só tu és digno de ser honrado e glorificado.
e tu tens vindo nesses últimos dias para ser glorificado em teus santos, em teus filhos. Então que possamos, ó Deus, estar nesta correspondência com o Senhor, nesta amizade, neste companheirismo tão santo, quando tu mesmo tens vindo para guiar nossos passos. Ajuda teus filhos e tuas filhas, dá-nos saúde, Pai bendito, saúde tanto física como também espiritual. E nesse final de semana, Pai, ajuda a cada um de nós que possamos passá-los diante de Ti, aprendendo mais do Senhor. Pedimos pelo próximo culto que o Senhor esteja conosco. No nome de Jesus Cristo nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Deus os abençoe e até nos encontrarmos outra vez. Deus os guarde. Amigos ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com. Acesse nosso site na internet www.doutrinadamensagem.com.